Fala pessoal, tudo bem? Dando início aqui à nossa quarta aula, né? Para a gente passar para vocês os temas que a gente vai destrinchar aí na nossa aula ao vivo, né? Dar continuidade à disciplina de segurança do trabalho, mais precisamente a questão jurídica, né? Já que vocês estão numa faculdade que preza pela administração, né? Não necessariamente um curso técnico de trabalho. É sempre bom, né, a gente lembrar o que a gente viu até agora, né? A gente verificou bastante a questão dos princípios, né, que norteiam todo o nosso ordenamento jurídico, desde a Constituição Federal até a Lei Infraconstitucional, a Lei Federal Consolidação das Leis do Trabalho, acordos internacionais, não é isso? Súmulas do Superior Tribunal do Trabalho, né, acordos e jurisprudências que a gente verifica no nosso ordenamento jurídico. A gente verificou o porquê que se faz necessário, ou porquê que se fez necessário criar-se um ordenamento jurídico para defender o trabalhador, né, aquela questão de igualdade, né? Falando de igualdade, a gente verificou que o trabalhador como hipossuficiente, né? Também a gente falou sobre o acordo coletivo de trabalho, sobre convenção coletiva de trabalho, só que também nós falamos sobre o hipersuficiente, aquele que tem uma relação quase que direta com com o empregador, né? A gente verificou a distinção entre relação de trabalho e relação de emprego, né? A gente viu que relação de trabalho é gênero e emprego, ou mesmo relação de emprego, não é gênero, e sim é uma característica, né, da nossa relação de trabalho. Como característica dessa relação, desse vínculo empregatício, a gente verificou os requisitos, não foi isso? Subordinação, né, habitualidade, onerosidade, pessoa física, pessoalidade, né, esses requisitos presentes aí para caracterizar, contudo, uma relação de empregados, né, de um vínculo de emprego. A gente verificou se tem vínculo de emprego, nós vamos recorrer à consolidação das leis do trabalho, né? E hoje, como eu havia prometido para vocês, a gente vai falar sobre alguns temas, né, que também fazem parte do nosso ordenamento jurídico, né, e não estão necessariamente na consolidação das leis do trabalho. Por isso que eu utilizo a palavra ordenamento jurídico e não apenas consolidação das leis do trabalho. A gente não trabalha só com a CLT, mas sim com as leis esparsas, né? Lei que regula uma atividade específica. No nosso caso de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a lei do estagiário, né? E também sobre um campo que está crescendo muito atualmente, principalmente com esse problema mundial que a gente está passando, que é o teletrabalho. Tá? E o teletrabalho, como todo trabalho, ele também encontra-se amparado pela lei infraconstitucional, pela consolidação das leis do trabalho, tá certo? Se vocês tiverem curiosidade, assim como está no material de vocês, os dispositivos que regulamentam a lei do trabalho, do teletrabalho, estão lá nos artigos 75A até o 75E da Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Só que o que a gente tem que entender, desde lá, quando a gente lê esses artigos, é que esses artigos regulamentam essa relação de trabalho, de teletrabalho, mas a gente verifica que não há uma diferença entre trabalho realizado nas dependências da empresa e executado à distância como teletrabalho. Nossa, professor, peraí, então se não tem diferença, para que eu tô estudando essa questão do teletrabalho? Quando o legislador fala que não é diferente, que não existe diferença entre o teletrabalho
e o trabalho executado nas dependências, ele está falando com uma questão principiológica. A gente não pode ter dúvida de que os mesmos direitos que o trabalhador interno tem, o trabalhador externo também tem. Por quê? Porque ele é um empregado, ele tem esse vínculo empregatício. Tá? Não necessariamente que ele tem as mesmas características, a gente vai ver que não. Né? O que a gente entende com isso? Que o teletrabalho, que na verdade, o teletrabalho, o local da prestação de serviço, né, é irrelevante para a configuração do vínculo empregatício. Né? Porque às vezes, o que as empresas faziam? O que as empresas faziam e algumas ainda tentam fazer? Eles querem quebrar o vínculo empregatício na questão da habitualidade, alegando assim, mas o empregado, né, o empregado não, o trabalhador, ele não vem aqui todos os dias. Isso, para o direito do trabalho, é irrelevante, é indiferente. Não é porque ele não vai todo dia à empresa que ele não tem um vínculo empregatício de habitualidade. Tá certo? Então isso que está escrito lá no artigo 2º e no artigo 3º. Não está escrito com essas palavras, mas é assim que a gente tem que interpretar o que está positivado lá. Tá certo? E qual que é o conceito, professor, do teletrabalho? A gente tem um conceito universal? Temos. Temos um conceito no Brasil que verifica que considera-se teletrabalho a prestação de serviço, e olha que interessante a palavra agora, preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias, informação e de comunicação. Né? Eu queria que vocês entendessem a palavra preponderantemente. Né? Aqui, nessa palavra, eu já elimino qualquer possibilidade do empregador falar. Ele não trabalhava, ele não realizava para mim, ele não tinha um vínculo empregatício porque ele não tinha uma habitualidade. A palavra é preponderantemente fora do local do empregador. Não necessariamente 30 dias fora da empresa. As pessoas podem ir, vamos dizer que eu trabalhe 4 dias fora da minha empresa e um dia por semana eu vou lá para realizar reuniões. Isso é um teletrabalho. Isso não me tira dos quadros de funcionários da empresa. Porque afinal, eu estou indo lá e eu presto o meu serviço de casa, como a gente está fazendo agora. Né? Eu estou fazendo um teletrabalho agora, que eu estou utilizando a tecnologia, tenho uma subordinação, estou desempenhando uma atividade, tá certo? Tenho uma habitualidade todas as terças-feiras com vocês nessa sala, né? Estou utilizando dessa tecnologia, sou uma pessoa física, pessoal, né? Sou uma pessoa, eu mesmo que presto o trabalho, né? Eu que gravo as aulas, eu que planejo as aulas, eu que realizo as aulas, tá certo? E eu tenho uma onerosidade, né? Eu recebo uma contraproposta monetária para estar aqui falando para vocês. Né? Isso é um teletrabalho. Adveio esse teletrabalho com o problema de saúde. Por isso que eu achei interessante estudar com vocês isso, passar para vocês isso, porque é uma tendência. E acredito eu que após essa pandemia passar, muitas das empresas vão continuar executando teletrabalho. Certo? Por quê? Porque ficou mais cômodo tanto para o funcionário
para o trabalhador, para o empregado, como para a empresa. O empregado está no seio do seu lar, está protegido, e a empresa também, né? Não precisaria, vamos dizer, investir em um espaço físico, né? Estar preocupado com o trabalhador, com o empregado, se ele vai sofrer um acidente no decorrer do percurso ou não, tá certo? Então isso provavelmente deve ser uma tendência, né? Mesmo porque muitas das pessoas já têm até essa questão de teletrabalho como objetivo, né? Porque facilitou a vida de muita gente, né? O nosso teletrabalho, pessoal, ele tem uma característica, né? Ele tem umas peculiaridades. E aí eu vou começar a falar para vocês algumas dessas peculiaridades, tá? A primeira que eu coloquei no material de vocês foi quando o empregado, ou seja, o professor de vocês, está laborando na empresa de forma presencial e for alterado para o regime de teletrabalho, a empresa pode chegar e falar assim: professor, a partir de hoje você vai dar aula na sua casa e você vai realizar teletrabalho. Ou a empresa de vocês vai chegar para vocês e falar assim: a partir de hoje vocês vão trabalhar de casa, né? Geralmente a gente escuta isso: ah, faz o trabalho de casa, né? De casa, melhor dizendo, né? Executa o trabalho de casa. Uma agência de comunicação: ah, cria lá os layouts da sua casa, depois você manda para a gente. Cria lá o software da sua casa, depois manda para a gente. Cria lá o programa da sua casa, depois manda para a gente, né? Dá uma verificada lá no banco de dados da sua casa e depois você dá uma atualizada e manda para a gente. A empresa pode fazer isso de forma unilateral? Não. Ela não pode fazer isso, tá certo? Para um indivíduo que estava labutando, que estava trabalhando de forma presencial, salvo questões por força maior, como é o caso da pandemia, mas assim, caso não existisse a pandemia, para ter uma modificação no contrato de trabalho dessa pessoa, é preciso ter, desse trabalhador, desse empregado, é preciso ter um contrato novo sinalagmático, né? O que é um contrato sinalagmático? Aquele contrato de consenso entre duas partes que a gente verificou na aula passada, né? Eu tenho que estar em concordância com o meu empregador. Se eu não estiver em concordância, o empregador não pode chegar para mim e falar: você a partir de hoje vai trabalhar de casa, né? Não pode. Por quê? Porque não tem equilíbrio. E a gente verificou que a consolidação das leis do trabalho veio para equilibrar essa relação contratual empregatícia. E aí está uma característica. Quando eu equilíbrio, a outra parte tem que aceitar, senão não posso alterar o regime. Tá certo? Então, caso vocês estejam trabalhando ou trabalhem em uma empresa que onde essa empresa force a pessoa a realizar o teletrabalho e não dê condição para a pessoa dizer que sim ou que não, ou seja, não dê condição da pessoa se manifestar, essa empresa está cometendo erros, né? Está indo contra a lei. E quando você vai contra a lei, provavelmente você vai ganhar aí uma multa, né? Você vai ser fiscalizado aí pelos fiscais do trabalho e tudo, né? Então, se vocês estiverem trabalhando numa empresa assim, o que é mais seguro para a empresa? Falando em segurança do trabalho para a empresa na questão de administração. Fazer o consentimento, ter o consentimento do empregado, tá? E esse consentimento, professor, pode ser verbal?
Aqui não. Porque se o consentimento for simplesmente verbal, imagine que o empregado saia da empresa e depois ele vai processar a empresa que vocês trabalham. Ele vai chegar lá e vai falar assim, recursos humanos nem me falou disso, ele simplesmente me empurrou para fazer o teletrabalho. Eu não concordei em fazer o teletrabalho. E aí você vai ganhar uma multa. E aí você não vai ter segurança. E como é uma forma de ter segurança numa relação jurídica? Fazendo com que o empregado assine, concorde, tacitamente, de forma escrita, que ele está concordando a ir para o teletrabalho. Tá certo? Agora, vamos pensar assim, professor, toda alteração precisa ter uma concordância expressa do empregado? Não, não precisa. Porque se eu tenho um teletrabalhador que trabalha em casa, utilizando a tecnologia, prestando subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, presta serviço para mim, tem uma relação jurídica comigo de empregado, tem vínculo empregatício, só que ele está na casa dele. Ele está criando os layouts da casa dele. Ele está criando os programas da casa dele. Ele está criando os antivírus da vida na casa dele. Ele está criando, por exemplo, petições jurídicas na casa dele. Ele não está vindo à fábrica, ele não está vindo à agência, ele não está vindo ao escritório. E eu, como empregador, falo, eu preciso desse trabalhador, desse servidor, desse colaborador aqui na empresa. Eu como empregador, eu preciso da concordância dele para ele realizar a atividade na minha empresa? Nesse caso, não. Sabe por quê? Porque qual é a regra? Geralmente quando fala assim, eu vou trabalhar, o próprio verbo já diz, né? Eu vou trabalhar, significa que eu vou deslocar-me da minha casa para o trabalho. A regra é que o serviço seja prestado dentro da empresa, nas dependências da empresa. Essa é a regra. E por ser regra, eu não preciso do consentimento do empregado. Basta a minha vontade como empregador. E aí eu não preciso de nenhum documento assinado, nenhum aspecto de concordância do empregado, tá certo? Só que eu tenho que chegar e falar assim, não, você vai trabalhar a partir de hoje, você vai sair lá da Zona Leste, vai trabalhar na Zona Norte, você foi contratado para fazer um teletrabalho e agora você vai trabalhar no escritório na Avenida Paulista e você trabalha lá no fundão da Zona Sul, no fundão da Zona Leste, no fundão da Zona Norte. Eu posso fazer isso? Posso, né? A gente viu que a gente pode. Agora, tem uma contraprestação aí ou não? Porque pensa, se eu contratei uma pessoa para ela realizar o trabalho da casa dela para mim, para o meu escritório jurídico, para a minha agência de comunicação, para a minha empresa de desenvolvimento de softwares, para a minha empresa de desenvolvimento de gamers, eu contratei a pessoa para ela trabalhar na casa dela e me mandar os resultados. Agora a pessoa vai ter que sair da casa dela todos os dias e vir para a minha empresa, lá na Avenida Paulista. A pessoa mora lá no fundão da Zona Norte, Zona Leste, às vezes mora até em outro município, né? E com o teletrabalho, às vezes até em outro estado, né? A gente vê, por exemplo, correspondentes internacionais trabalhando em outro país, né? E agora? Eu tenho que dar o quê? Eu, como empregador, um aditivo, né? Tem que dar um aditivo contratual. Olha a palavra, aditivo contratual. Não necessariamente aditivo salarial. Pode ser algum aditivo na remuneração, mas a lei fala aditivo contratual.
contratual e não aumento de salário, porque muitas das pessoas às vezes erram nessa questão. Falar, se for do teletrabalho para o presencial, eu aumento o salário da pessoa e está tudo certo. Não. É aditivo contratual. Da forma, eu posso até dar algum vale transporte a mais, auxílio combustível, né? Dar aí uma flexibilidade de horário, coisa do tipo. E se quiser também, até posso aumentar o salário. Mas o grande problema é que se eu aumento o salário, eu tenho que pagar mais impostos, não é? A gente vê isso nas empresas. Então, o que as empresas fazem? Dão um aditivo contratual, às vezes na remuneração, né? Tá certo? Outro requisito que eu preciso entregar para a pessoa, que eu preciso disponibilizar para a pessoa que está vindo do teletrabalho para dentro da empresa para fazer um trabalho interno, é um período de adaptação, né? Do teletrabalho para o trabalho interno, esse período dura 15 dias. Então seria como se fosse uma interação do teletrabalho para o interior da empresa. Seria como se o empregador precisasse de uma integração, precisasse de uma adaptação para trabalhar, para desenvolver o seu trabalho, a sua atividade naquele local. Imaginem aí, as pessoas que criam softwares ou as pessoas que criam gamers, elas costumam trabalhar às vezes na madrugada, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, não tem um horário fixo, né? E também às vezes ela trabalha com uma determinada roupa, às vezes come fora de hora ou coisas do tipo, né? Então agora ela vai precisar ser regrada, né? Vai precisar ter uma regra dentro da empresa, dentro do escritório. Então eu preciso dar esses 15 dias de adaptação para a pessoa realizar a sua atividade, tá? Professor, peraí, o professor falou, às vezes trabalha de manhã, às vezes trabalha à tarde, às vezes trabalha à noite, às vezes trabalha de madrugada. Isso é mais uma característica, sabia? Do teletrabalho. A jornada de trabalho, ela não ficará subordinada a um controle. Por mais que você esteja subordinado a uma pessoa que você presta contas, você não tem essa pessoa com quem você presta contas, não tem como ficar te vigiando, entre aspas, para verificar qual é o horário que você trabalha. Por exemplo, coordenação do curso daí de vocês, da Universidade de Ibirapuera, aí de São Paulo, não tem como verificar qual é o horário que os professores gravam as aulas, né? Não tem como verificar qual é o melhor horário, como que o professor está realizando a gravação. Não tem como verificar isso. E se eu não tenho como verificar, eu como empregador, né? Essa jornada de trabalho não está submetida às regras da CLT. Do tipo, regras da CLT do tipo, jornada de trabalho, tá? Não CLT como um todo, só na jornada de trabalho. Como assim, professor? Dá um exemplo. Por exemplo, vamos dizer que os professores gravem as aulas às 2 da manhã. Pode gravar? Pode. Pode gravar depois das 10? Pode. Mas, professor, fará jus adicional noturno? Não. Vamos se dizer que os professores marquem com vocês uma reunião fora do horário de aula. Por exemplo, vou passar mais atividade, mais conteúdo para os alunos, tal, acho que é importante. Essas horas são extras? Não. O professor vai ganhar? Não. Por quê? Porque o regulamento fala que é das 19 às 8h50.
O que o professor passar, o professor não vai ganhar. Independente. Por quê? Porque é regulamento. Não tem como alguém estar controlando as horas. Não tem um cartão de ponto na jornada de teletrabalho. Tá certo? Diferente do presencial, né? Os professores entravam às 19, saíam às 22. Entravam às 19, saíam às 22, com se ficasse após o horário para reuniões, coisas do tipo, tinha um adicional noturno, tinha hora extra, tinha intervalo. Agora não tem intervalo, né? Para que eu vou dar intervalo para o professor? Não precisa. Para um desenvolvedor de softwares aí. Não precisa, o cara trabalha na casa dele. Né? Vai ficar parando, vou dar 45 minutos de intervalo para ele. E aí ele fala assim, ó, comi um lanche em 30 minutos, em 15 minutos, o resto aí é tudo hora extra. Não faz jus, né? Não tem lógica no direito. Tá certo? Não tem lógica para o direito isso. Então, uma das características também do teletrabalho é não ter um controle de jornada. Não significa que não é ter um controle de trabalho. Você tem um controle de trabalho, você não tem condição de ter um controle de jornada. Resumindo, eu tenho um trabalho exercido no ambiente externo, fora das dependências do trabalhador, do empregador. Eu utilizo a tecnologia e como forma de informação e comunicação, porque eu sou subordinado, então eu tenho que repassar. Por exemplo, para vocês aí, os professores têm que entrar no site da universidade, gravar as aulas, colocar no link. Isso é a utilização da tecnologia, está informando o coordenador do curso, informando o diretor, informando o reitor dos cursos, como anda a turma, como não anda, tá certo? Através dessa comunicação, dessa tecnologia, tá certo? Uma coisa muito importante também, uma característica muito importante é que a formalização do contrato de trabalho, nesta condição de teletrabalho, tá, deve ocorrer de forma expressa e por escrito. Tá? Por isso que eu sempre falei, que eu falei ali atrás para vocês escreverem, transcreverem, reduzirem a termo essa alteração de trabalho. No nosso caso, hoje em dia, não se precisa disso, por causa que é um motivo de força maior, né? Ninguém vai negar esse problema da pandemia, né? Então não precisa se reduzir a termo, mas vamos dizer que não tivesse essa pandemia, aí sim, aí precisaríamos da concordância dos professores, da concordância dos engenheiros, criadores de softwares, dos publicitários, né, daquelas pessoas que desenvolvem trabalho em casa hoje, tá certo? Então essa é uma das características também. Uma outra característica importante, já mencionada, mas é sempre bom caracterizá-la de uma forma mais veemente, é que o fato do empregador, por vezes, deslocar-se à empresa, não retira a caracterização de teletrabalho e de vínculo empregatício. Aquela questão da reunião, né? Vamos dizer que eu estou na minha casa, trabalho em uma agência de comunicação, uma agência de publicidade e propaganda, estou desenvolvendo alguns layouts, né, e por causa da pandemia, ou vamos dizer aí, por comodidade, para ganhar tempo, monto na minha casa um escritório onde eu consiga desenvolver a minha criatividade para criação de layouts e tudo. E semanalmente, todas as sextas-feiras, eu vou lá na empresa onde eu trabalho, na agência, e participo de reuniões, né?
E aí, toda sexta-feira. Se toda sexta-feira eu vou lá participar de reuniões, isso não significa que a pessoa pode tirar o meu aditivo, né? Ou descaracterizar a minha, o meu emprego, né? A minha relação jurídica de empregado. Porque eu fui uma vez por semana, eu vou uma vez por semana, eu vou 2 vezes por semana. Isso pouco importa para o direito, né? Outra característica importante está lá no artigo 75, a linha D da Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê, que fala, né, que diz sobre a responsabilidade para aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestruturas. Equipamento igual o meu, por exemplo, né? O meu aqui, a minha câmera. Alguns professores gravam por celular, outros têm uma câmera específica, igual no estúdio, né? Esses equipamentos de tecnologia que faz com que eu me comunique com a empresa, certo? É de responsabilidade de quem? A manutenção, a aquisição desse equipamento, a real utilização, a responsabilidade desses equipamentos. É de quem? Vai depender. Vai depender do que, professor? Depender do que está escrito no contrato, do que a gente positivou. Pode ser que a manutenção seja minha, mas a empresa que me repasse os computadores que eu utilizo, os softwares que eu utilizo na minha casa, a filmadora que eu utilizo na minha casa. Pode ser que seja a empresa que me forneça tudo isso. E aí, cabe a mim mantê-lo, né? Ou também pode ser que eu compre tudo isso. Para mim, olhar assim, falar para eu, na verdade, né? Para eu utilizar esse trabalho de uma melhor forma. Para eu realizar o meu trabalho da melhor forma, então eu preciso de uma câmera X, eu preciso de uma câmera Y, eu preciso de um computador X, eu preciso de um computador Y. Para eu realizar esse trabalho, eu vou investir. A empresa tem a obrigação de me ressarcir? Não sei o que está escrito no contrato. Por isso que a gente tem que positivar. Por isso que tem que ter uma concordância do empregado. Tá? Porque nesse contrato está escrito de quem é a responsabilidade. Tá? E por fim, em teletrabalho, né, falando de teletrabalho, lá no 75, a linha E da CLT, dispõe que o empregado ele deve ser instruído de maneira expressa e ostensiva acerca de precauções que deverá realizar para fins de evitar doenças ou mesmo acidentes do trabalho dentro da sua residência. Tá certo? Olha que interessante. A própria lei falando que no contrato de trabalho que eu vou realizar para exercer a atividade de trabalho, eu tenho que ser informado por parte do empregador como tenho que exercer aquela atividade, mesmo no interior da minha empresa. Vamos dizer que lá numa agência de comunicação, estou fazendo uma reunião, tá certo? Não posso fazer a reunião num local público. Por quê? Porque aí aparecem logomarcas de outras empresas, aparecem o rosto de outras pessoas, eu posso ser furtado, eu posso ser roubado, eu pode ter imperícias de N motivos aí, né? N formas de frustrar aí a minha labuta, né? Possa ser que eu
eu não consiga fazer o trabalho, ou a minha empresa ser processada. Imagine eu estar aqui gravando para vocês e aqui atrás ter um backdrop com uma marca específica, né? De uma... se for da nossa universidade, beleza, mas imagina que fosse de uma outra universidade, né, que os professores também dão aula e tal. Eu posso? Não, não posso, né? Então onde que tem que estar isso? Quem que tem que falar isso para mim? O empregador, tá certo? Então a gente tem que ver isso. Por quê? Para excluir, né, a responsabilidade do empregador para fins de doenças com relação a acidente de trabalho. Então vamos dizer, se eu levantar daqui agora, desse meu escritório, e cair, fraturar a perna, isso é um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho. Entendeu? Por quê? Porque eu estou prestando trabalho. Tá certo? Agora, imagina assim, ó. A empresa me deu o equipamento para eu realizar o meu trabalho. E aí eu, quando estou gravando, quando eu realizo o trabalho, eu passo a manusear esse equipamento, ou seja, ou sendo negligente com esse equipamento, e esse equipamento caia, quebre e se danifique. Imagina, eu estou aqui em um computador específico da minha agência, e aí deixo no canto da mesa, do escritório, e simplesmente vou e esbarro quando for sair daqui, quando for levantar-me, e aí o computador vem ao solo e com isso ele quebre. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é minha. Por quê? Porque está escrito lá como que eu tenho que me portar, de como eu tenho que executar a minha atividade, como eu tenho que manusear o equipamento da minha empresa. E aí, meu computador que eu uso, vale mais de 30 mil reais. Se eu quebro, a responsabilidade é minha pelo conserto, não da empresa. Tá certo? Então eu tenho que reduzir a termo isso, e a empresa tem que mostrar para mim de forma veemente, de forma ostensiva. A lei nos fala ostensiva. O que é ostensivo? Você toda hora está ali falando, toda hora está ali compelido na informação de como se utilizar o equipamento, como utilizar aquela atividade, como desenvolver aquela atividade. Não é isso? Se não fizer e eu dar causa a um prejuízo para a empresa, a própria consolidação das leis do trabalho, igual a gente já verificou anteriormente, né, em aulas anteriores, eu não preciso ressarcir a empresa. Por quê? Porque não foi dolo, lembra? E se eu causar prejuízo à empresa? Aí se verifica, que a gente estudou. Se teve dolo, teve a intenção. Se teve a intenção, eu tenho que ressarcir a empresa. E se não teve a intenção? Lembra do exemplo do carro? Fui negligente e deixei o carro aberto. Furtaram o meu carro. Causei um prejuízo para a empresa? Causei. Tenho que indenizar? Não. Agora, se eu quis que roubasse, que furtassem o carro, se era previsível que o carro poderia ser furtado naquele local, aí eu tenho que ressarcir a empresa. Por isso que eu tenho que ostensivamente informar das características. Tá? Terminamos por aqui a questão do teletrabalho. Volto a falar, o teletrabalho está inserido dentro da consolidação das leis do trabalho, essa lei infraconstitucional, essa lei federal que está abaixo da Constituição. Agora a gente vai entrar numa fase bacana que os senhores conhecem bem, que é a lei do estágio, ou a lei do estagiário, a lei de 2008, a lei 11.788 de 2008. Até rima, né? Lei 11.788 de 2008. Né? Essa lei que regulamenta a condição do estagiário. Né?
Eu coloquei no material de vocês, para ficar de uma forma bem didática, que o contrato de estágio, assim como ocorre em muitos contratos da relação de trabalho, ele é formado por uma relação aí triangular, uma relação piramidal entre estagiário, entre empresa e entre instituição de ensino. A empresa é a base da pirâmide. Por quê? Porque a empresa vai dar a prática para o estagiário. É a empresa que está todo dia linkada, vamos colocar assim, linkada ao estagiário. E depois, no meio, é o estagiário, né? Porque o estagiário está linkado à empresa, porque ele é subordinado à empresa, ele desempenha suas atividades na empresa diariamente, tá certo? E ele tem que prestar contas, não só para a empresa, mas para a instituição de ensino. E aí eu pergunto, todo dia o estagiário vai lá e presta conta para o supervisor de estágio? Não. Por isso que ele está no meio, por isso que a empresa é a base, o estagiário está no meio e a instituição de ensino está no topo. Professor, por que a instituição de ensino está no topo da pirâmide? Simplesmente pela finalidade do estágio, né? Qual é a finalidade de um estágio? É complementar a formação acadêmica do estudante. Não é isso? A função do estágio não é isso? Complementar de que forma, professor? A atividades práticas. Quando eu falo para vocês que é preciso respeitar a consolidação das leis do trabalho, é preciso respeitar a Constituição Federal, é preciso respeitar as leis esparsas, é preciso respeitar os princípios trabalhistas. Eu estou falando, eu estou aplicando a teoria, mesmo que eu esteja descrevendo a lei, interpretando a lei, ela é só a teoria. Ela tem que ser colocada em prática. E aonde que vocês vão colocar na prática? Na empresa de vocês. Estou lá trabalhando na questão de recursos humanos, né? Fiz lá, contratei a pessoa, iniciei o contrato de trabalho, falei com ela que ela já era contratada. E aí o professor Jones falou que a empresa tem 48 horas para assinar a carteira de trabalho da pessoa. Se não tiver, multa de R$3.000 por empregado, se for empresa de médio e grande porte, se for de pequeno porte, microempresa ou de empregado individual, R$800. Então, quando vocês estiverem lá, vocês vão ter que olhar isso. Vocês vão falar assim, ó, tem que registrar, né? Tem que verificar que a atividade desenvolvida vai ser a mesma atividade que está refletindo lá na consolidação das normas brasileiras de ocupações. Lembra da CBO? Tem que assinar lá a carteira do cara, carteira do funcionário. Se eu não assinei a carteira do funcionário e coloquei ele exercendo um emprego, registrei-o com um nome, e aí, quando verifica-se, ele realiza uma outra atividade, vocês vão tomar multa. Tá certo? Por quê? É uma forma de vocês aprenderem na prática, colocarem em prática aquilo que os professores falam, né? Existem algumas peculiaridades aí, né? Tem umas peculiaridades no contrato de estágio. E eu vou linkar para vocês, coloquei no material de vocês algumas. Entre elas, que o contrato de estágio deve observar os requisitos legais. Que requisitos legais? Da lei do estágio. Dá um exemplo, professor. Máximo de 2 anos. Se não for cumprido, multa. E além da multa,
condição e reconhecimento de vínculo empregatício. E é tudo que o estagiário quer, né? Às vezes o estagiário está desempenhando atividade em uma empresa boa, o que ele quer ser? Contratado. Se ele quiser ser contratado, basta ele verificar que não está sendo cumprido as leis do estágio, contratar um advogado, entrar com uma petição inicial e ele será assumido como vínculo empregatício. Né? Trabalhar mais do que o necessário, do que a lei prevê, não estar na aula, não estar matriculado, não ter frequência nas aulas, aí gera vínculo empregatício. Tá? Professor, o senhor falou matriculado e frequência, é uma das características. Tem que vir no contrato de estágio que, para ser estagiário, o indivíduo tem que estar matriculado em uma instituição de ensino e tem que ter frequência. Não basta apenas ter uma matrícula. Por exemplo, eu não posso ser estagiário estando com o curso trancado. Se a empresa de vocês contratar vocês como estagiário e vocês trancarem o curso, a empresa de vocês vai ser penalizada. Porque daí você está estudando? Não. Você está ganhando teoria? Não. Logo, você está desempenhando uma atividade prática, não uma atividade acadêmica também. Então, vínculo empregatício. Não é estagiário. Tá certo? Outra, tem que celebrar esse compromisso, né? Celebrar esse termo de compromisso entre o educando, né? Entre o concedente de estágio, ou seja, a empresa, e a instituição de ensino. Assinar o contrato, 3 pessoas, tem que ter 3 assinaturas lá. 2 jurídicas e uma física. Física do estagiário, jurídica da instituição de ensino, jurídica da empresa prestadora que contratou o estagiário. Tá? Mesmo que seja MEI, mesmo que seja empresário individual, coisas do tipo. Tá? Outra característica que tem que estar no contrato presente no contrato de estágio é a compatibilidade entre atividades desenvolvidas e o estágio. Por exemplo, contrato um de vocês para ser estagiário de assistente administrativo, para ser assistente de relações públicas, assistente de recursos humanos, assistente financeiro. E aí quando vocês vêm para a minha empresa, eu coloco vocês para trabalhar lá na expedição. Tem lógica isso? Tem algum link entre a atividade que você exerce e o curso que você faz? Não. Então, não é contrato de estágio. A gente quebra, é vínculo empregatício. Tá certo? Porque o empregador não pode se utilizar de estagiários para fazer outras atividades. Vamos assim dizer, eu contrato aí, trabalho numa farmacêutica, aí contrato a pessoa, contrato um assistente, um estagiário de farmácia, e o que o estagiário de farmácia faz? Vai levar qual é a atividade que ele exerce na minha empresa, tá? Na minha empresa. Ele vai levar e buscar medicamentos. Isso é atividade de farmacêutico? Não, isso é atividade de transportadora, né? Atividade de pessoal que trabalha de motoboy, de taxista, de Uber, levar e trazer, né? Entendeu? Se não tiver essa relação entre o que eu estudo e o que eu pratico, é vínculo empregatício. Porque senão fica muito fácil para o empregador. Ele contrata um monte de estagiário, paga menos, não tem um vínculo empregatício, não é responsável juridicamente por aquela pessoa. Responsável entre aspas, responsável ele é, né? Mas não pelas consolidações das leis do trabalho. Né? Pode mandar embora, por exemplo. Contrato de 2 anos, contrato 2 anos, fica, manda embora, não pago nada, contrato mais estagiário. Né? E aí eu vou colocando. A gente sempre brinca, que a gente fala que, por exemplo, os alunos de comunicação vai trabalhar de telemarketing, por exemplo. Não tem relação, né, com a profissão. Tá? Então isso não pode. Outra coisa, duração de trabalho, contrato de estágio, já falei, mas o contrato de estágio tem que
ter no máximo 2 anos, porque senão é vínculo de emprego. Você não pode ficar 4 anos como estagiário, certo? Você não pode ficar 5, 10 anos, porque senão fica muito fácil. Eu contrato o estagiário que já é profissional para ficar exercendo o trabalho, para eu como empresa, ficar pagando, remunerando essa pessoa como estagiário. Posso fazer isso? Não. Se eu fizer isso, vínculo de emprego. Eu verifico isso quando as empresas passam a contratar estagiários só no último ano. Vocês já perceberam isso? Que muitas das empresas passam a contratar os estagiários só no último ano. Por quê? Porque a pessoa está quase profissional já, né, no último ano. Ela já sabe muita teoria, né? E a prática ali ela aprende em 6 meses, só como que caminha a empresa. Só que, professor, tem exceção? Tem exceção. Tem exceção. Salvo uma exceção. Aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, aqueles empregados, aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Aí a lei fala que eu posso renovar o contrato de estágio com essas pessoas. Porque eu tenho que equilibrar. A gente nunca pode esquecer o princípio da isonomia nas leis trabalhistas, tá? Tem que equilibrar. Então, a pessoa tem alguma deficiência, então ela já sai atrás um pouco, né? Embora muitas pessoas com deficiência são muito mais feras, assim, entre aspas, são muito mais capacitadas do que muita gente que não tem deficiência. Mas, visualmente falando, sem preconceito algum, tá, gente? Sem preconceito algum. Mas a gente verifica que as pessoas que têm alguma deficiência merecem um carinho um pouco maior. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual da medida das suas desigualdades. Esse é o princípio da isonomia. Todos são iguais. Tá? E para todos serem tratados de forma igual, eu tenho que desigualar um pouco. Então, se um estagiário tem 2 anos, eu posso conceder um prazo maior para um estagiário que tem algum tipo de deficiência. Tá certo? A jornada do estágio tem que estar definida também entre a instituição de ensino, tá certo? A gente sempre tem que entender que quando eu vou fazer um contrato de estágio, eu tenho que ler a lei do estágio. Tá? Vocês, quando forem contratar alguém, ou quando se estão contratados como estagiário, verifiquem isso, verifiquem a lei do estágio, verifiquem se o empregador está cumprindo o que a lei determina. Se não, é vínculo empregatício. Se vocês notarem que o empregador não está cumprindo o que diz a lei, vocês vão até o chefe de vocês e falam assim, teremos problemas. Por quê? Porque se nós não respeitarmos a lei do estágio, essa pessoa tem vínculo empregatício. Vai constar como vínculo empregatício e aí a gente tem que pagar todas as despesas, inclusive as multas, tá certo? Uma outra questão que também é muito importante é que o contrato não se tem contrato de estágio quando esse estágio é obrigatório de forma não onerosa. Tá? Estágio é obrigatório? Então tem que ser oneroso. Não posso prestar serviço de estagiário. Tá? Não posso. Por quê? Porque ele é obrigatório. Tá certo? Então, eu tenho que dar o mínimo de condição para o estagiário continuar se mantendo estudando. Vale transporte, alimentação. Eu tenho que dar o mínimo de condições para esse estagiário. Se eu não fizer isso, né, o que acontece? Vínculo empregatício. Tá certo? Outra característica, após 12 meses trabalhado, o estagiário tem 30 dias de férias, igual a um seletista. É seletista? Não, mas o ordenamento jurídico fala igual a um seletista. Por quê? Porque ele labutou 12 meses. E aí,
eu coloquei uma palavra em destaque para vocês, que ele precisa usufruir desse período preferencialmente junto com as férias escolares. Preferencialmente, não significa que deverá gozar das férias junto com as férias escolares. Tá certo? Por quê, professor? Porque às vezes ele sai nas férias de fim de ano e é quando a empresa mais precisa dele. Né? Então também tem que equilibrar, né? Direito do trabalho, as normas do trabalho veio para equilibrar. Tá? E com relação, professor, com relação à quantidade de estagiários, tem alguma limitação? Tem limitação sim. A limitação está na própria lei do estágio, que fala assim, para cada empresa que detenha no seu quadro de funcionário de 1 a 5 empregados, pode ter até um estagiário. A empresa que tem de 6 a 10 empregados, 2 estagiários. A empresa que tem de 11 a 25 empregados, até 5 estagiários. Acima de 25 empregados, já não é mais número fixo, é 20%. 20% dos seus quadros de funcionários pode ser estagiário. Não tem que ser, pode ser estagiário. Por quê, professor? Para evitar que eu só contrate estagiários para a minha empresa. Pô, o cara está no último ano de direito, você acha que o cara não sabe de direito para fazer uma petição? O cara está no último ano de recursos humanos, você acha que ele não sabe fazer um recrutamento, preencher alguma documentação? O cara está no último ano de logística, você sabe que você acha que ele não entende para fazer um plano de logística? O cara está no último ano de farmácia, você acha que ele não sabe manipular as drogas, os medicamentos lá e tal? Né? Então, isso é uma forma que eu tenho, né, para melhorar. E se não tiver aí, professor, se eu se eu perceber que a minha empresa não foi legal, que a minha empresa não está condizente do que diz a legislação, o que acontece? Isso é verificado fraude. E se é fraude, leia-se, paga mais, multa, e ainda tem o quê? Vínculo empregatício. Sempre pensem nisso. Sempre pense assim, ó. Estagiário precisa do quê? De emprego. Aonde? Na empresa que ele está prestando serviço. E o sonho dele é ser contratado pela empresa. Pode trabalhar de graça? Não, não pode trabalhar de graça. Pode trabalhar com jornadas extraordinárias que comprometam a educação? Não, não pode. E aí, professor? Isso eu trabalhei, vínculo empregatício. Né? Não sou estagiário, sou empregado. Sabe aqueles atestados que às vezes os alunos, que às vezes vocês apresentam na faculdade, fala assim, professor, não fiz a prova porque estava trabalhando, não vim à sua aula porque estava trabalhando. Aquilo ali, a empresa está justificando que ela está querendo contratar mesmo a pessoa, o estagiário. Porque aquilo é uma prova que a pessoa não está estudando. Se ela está trabalhando, ela é profissional já, ela não é estagiária. Né? E aí o próprio aluno pode utilizar esse documento contra a empresa. Então, tomem cuidado vocês aí quando vocês forem emitir algum atestado de vínculo, porque é complicado, né? Tá certo? Professor, toda forma de estágio, se não cumprida a lei, gera vínculo empregatício? Não. A regra é, mas tem a exceção à regra, né? Imaginem vocês que eu trabalhe como estagiário lá no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, em algum órgão legislativo, judiciário, trabalho no Ministério Público, né, no Departamento de Comunicação, no Ministério de Comunicação, no Ministério da Educação. Estou fazendo um estágio lá. E aí, eu não vou à aula porque eu tenho que estar trabalhando. E aí eu busco o vínculo empregatício.
vínculo empregatício com o poder público, e aí esse poder público nunca mais vai poder me mandar embora, porque daí se eu tiver um vínculo empregatício, eu sou o quê? Servidor. Servidor público. Pode isso? Não. Por que não pode? Por que não pode? Porque a Constituição Federal fala no seu artigo 37, inciso 2, fala que para existência, como exigência, né, de atividade público, no setor público, de forma contínua como servidor, é preciso concurso público. Porque senão ficaria muito fácil, né? As pessoas buscavam estágio em alguma instituição, né? Seja ela municipal, estadual ou da União, né? E aí depois buscava vínculo empregatício e ficava o resto da vida lá, né? Mesmo sem capacidade de estar lá, né? Então, tem a regra, tá? Então, não cumpriu as leis, pede vínculo empregatício, salvo nas entidades estatais, paraestatais, tá certo? Sociedade de economia mista, empresas públicas, né? Órgãos públicos, tá? Aí não dá, porque aí é só concurso público mesmo, tá certo? Gente, esses foi os temas que a gente vai trabalhar na aula presencial, tá certo? Nossa aula de número 4. Espero as perguntas de vocês na próxima aula e vamos dar continuidade a esses temas na próxima aula, tá certo? Um beijo no coração de vocês, se cuidem aí, que Deus abençoe a todos.